Voltamos para mais uma aula do nosso curso de legislação do SUS e hoje a gente vai falar dos princípios e diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde. E vocês lembram que eu falei como o SUS foi construído ao longo dos anos? Isso é muito importante, pois esses princípios e diretrizes, eles se deram por meio de revolta da nossa população, de muita batalha. Então, a gente hoje tem um sistema único de saúde, público, gratuito, porque os nossos antepassados suaram e lutaram por ele. Vamos aprender e revisar esses princípios e diretrizes agora. Gente, eu queria pedir vocês para seguirem nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso canal no YouTube, vai ajudar bastante a gente manter nosso projeto. Então, gente, falando sobre a construção do SUS, vocês lembram que quando os portugueses chegaram aqui, lá em 1500, a gente não tinha um sistema de saúde, né? Nada organizado, tudo desorganizado. A gente trabalhava sem políticas de saúde, apenas com ações pontuais de saúde quando existia uma ameaça ao setor econômico. Por exemplo, em 1949, a epidemia da febre amarela. E aí foi quando surgiu o nosso modelo de saúde sanitarista, campanhista, para atuar nesses pequenos, grandes incêndios, né? Apagando os incêndios da nossa saúde. E aí, em 1923, houve a criação das CAPs, das Caixas de Aposentadoria e Pensão, que foi nosso sistema previdenciário, o início do nosso sistema previdenciário. Porém, as CAPs, elas eram o quê? Excludentes. Porque só tinha direitos às caixas de aposentadoria e pensão quem pagava, quem contribuía. Era um sistema contributivo e excludente. As CAPs eram organizadas por empresas, lembram? As primeiras foram os ferroviários. Então, depois das CAPs, a gente teve os IAPs, que eram os Institutos de Aposentadoria e Pensão, em 1933, que eles fizeram a reunião de todas as CAPs. E aí, depois do INAMPS, depois dos IAPs, a gente teve em 1966 a criação do INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, que unificou todos os IAPs. Mas durante todo esse percurso, o sistema de saúde era excludente e contributivo. Só tinha direito a ele quem contribuía. Quem não tinha, ia para as casas de misericórdia, ia procurar um serviço particular ou ia para algum setor filantrópico, certo? E aí, no regime militar, a gente teve a ascensão do INAMPS. Vocês lembram, né? Que foi criado o INAMPS para administrar o setor de saúde do INPS, a assistência médica. E aí, o que foi que aconteceu? Muitos, com a unificação dos IAPs, muitos dependentes, muitas pessoas entraram de uma vez no sistema previdenciário e o INPS e o INAMPS não teve como abarcar aquilo tudo. Então, o que foi que eles fizeram? Eles priorizaram a terceirização dos serviços. Então, a gente teve aí a ascensão do nosso modelo hegemônico médico privatista. E aí, gente, com essa ascensão, houve o quê? Um sistema de saúde pouco resolutivo, focado principalmente na assistência médica curativa, principalmente nas especialidades. Eles queriam que o ambulatório fosse a porta de entrada do nosso sistema. Isso não podia dar certo. Era um sistema pouco resolutivo de altíssimo custo. Então, esse sistema entrou em crise. E aí, com essa crise, surgiu um movimento chamado Movimento da Reforma Sanitária, que foi no final da década de 70. Esse movimento, ele buscava, principalmente, um novo modelo de saúde. Não somente a extinção do INAMPS, mas a criação de um sistema único de saúde. E esse movimento, que começou com os intelectuais e com os profissionais de saúde da época, ele culminou num evento importantíssimo que aconteceu em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E essa conferência, ela teve a participação popular pela primeira vez. E nesse lugar, nessa ocasião, foram debatidos o que hoje são os nossos princípios do SUS, que são os alicerces do nosso Sistema Único de Saúde, que nasceu na Constituição Federal de 1988. Esse é um breve resumo para vocês de como o nosso SUS foi construído. E agora a gente vai falar de cada um desses princípios. Quando a gente fala de princípios do SUS, vocês já devem ter ouvido alguém falar princípios doutrinários do SUS, princípios organizativos do SUS. Então, essa divisão ela é teórica para facilitar o aprendizado.
Porém, alguns autores começaram a escrever sobre ela e hoje algumas provas cobram essa divisão entre princípios doutrinários e princípios organizativos. E aí também é importante a gente revisar os princípios da Lei 8080/90, nossa Lei Orgânica da Saúde, que regulamentou todo o nosso Sistema Único de Saúde. Lá no artigo 7 dela, ela traz uma lista com 15 princípios que a gente também precisa revisar. E temos também as nossas diretrizes. Pense que os princípios é como uma filosofia. É o que é a base. É o que é o SUS. Como ele tem que ser. E já as diretrizes é como eu vou fazer para atingir esses princípios. Então, a diretriz, ela implica numa ação. Vocês vão perceber que a maioria das diretrizes termina justamente com essa palavra, ação. Por exemplo, hierarquização, descentralização, porque implica ter uma ação, uma diretriz, é um como eu vou fazer. Já o princípio não, ele é uma filosofia, qual é a base do nosso sistema, quais são as bases filosóficas sobre as quais o sistema será construído. Botei aqui para a gente revisar, né, o processo de construção do SUS. Depois da reforma sanitária, a gente teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a criação do SUDES, que foi uma estratégia ponte, que visava principalmente a municipalização das ações e serviços de saúde. Não era obrigatório o Estado aderir, mas muitos estados aderiram. E com a Constituição Federal de 88, a gente teve a criação do nosso SUS. E aí, pessoal, a gente pode dizer que o SUS nasceu na Constituição Federal de 1988. E esse artigo dele é muito importante. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Nesse artigo, a gente tem a base dos princípios filosóficos do nosso SUS, que fala aqui de universalidade e integralidade. Na letra da lei, a gente vai ver essas definições mais à frente, mas na letra da lei desse artigo, a gente fala de universalidade quando a gente diz que a saúde é direito de todos e que a gente tem ações de serviço, promoção, proteção e recuperação da saúde, a gente está falando de integralidade. Outro artigo importante que eu vou trazer antes da gente falar dos princípios é o artigo 198 da Constituição Federal de 1988, porque nesse artigo ele fala especificamente das diretrizes do SUS. Vejam só, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização com direção única em cada esfera do governo. Prestem atenção que as bancas elas mudam essas palavrinhas. É descentralização, não é centralização. Descentralização. Eles queriam o quê? Municipalizar as ações de serviço de saúde. Eles queriam colocar cada ente federativo como responsável pelas suas ações e serviços de saúde. É atendimento integral, com prioridade para as ações e atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Muito importante essa diretriz, porque as bancas elas mudam essas palavrinhas. Vejam só, atendimento integral com prioridade, eu vou aqui, prioridade para as ações preventivas. O que é que na hora da prova a banca faz? Ela diz assim, que a prioridade é para as ações curativas, não é? A prioridade do atendimento integral é para a prevenção da saúde. Só que ele diz aqui, ó, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Eu vou priorizar a prevenção da saúde, a promoção da saúde, mas eu não vou prejudicar o serviço assistencial. Certo? E a terceira diretriz que está no nosso artigo 198 é a participação da comunidade. Então, essas são as 3 diretrizes importantes que traz no nosso texto constitucional. Então, finalmente, a gente chega aqui nos nossos princípios, que são os princípios doutrinários e organizativos. E aí, gente, quando a gente fala desses princípios, é uma divisão teórica, tá? Mas algumas provas cobram, inclusive a IBFC, eu vou mostrar isso para vocês.
Então, quando a gente fala de princípio doutrinário, como eu já falei para vocês, a gente está falando de doutrina, doutrinação, a base filosófica do nosso Sistema Único de Saúde. Vejam só, diz respeito às ideias filosóficas que permeiam a implementação do sistema e personificam o conceito ampliado de saúde e o princípio do direito à saúde. Esses princípios doutrinários, eles não podem ser quantificados. Eu vou já mostrar eles para vocês, mas, por exemplo, a gente falando de universalidade, a gente não quantifica quanto foi universal isso daqui. Ele pode ser 90% universal e 10% sem ser universal? Não. Ele não é quantificável. Já os princípios organizativos, já está falando no nome, organizar. Eles têm a ver com as diretrizes, por isso eu trouxe as diretrizes antes. Eles vão orientar a forma como o sistema deve funcionar, tendo como eixo norteador os princípios doutrinários. Então, a doutrina é a base. A organização, ela tem que seguir aquela base. Eu tenho que fazer minhas ações e pautar minhas ações para aquilo que é minha doutrina, certo? Vamos lá para a próxima. Aqui, gente, nós temos a divisão teórica dos nossos princípios doutrinários e organizativos. Então, quando a gente fala de princípio doutrinário, importantíssimo, ó, bota o olhinho aí que as bancas gostam de cobrar isso. A gente está falando da universalidade, da integralidade, da equidade e da igualdade. Paula, olha só como o som é parecido, gente. Isso tem gente que usa como macete, né? Eu prefiro aprender de fato o que é cada coisa, mas para quem serve, né, para alguma pessoa que precise, universalidade, integralidade, equidade e igualdade, tudo termina em -ade, certo? Além disso, tudo começa com vogal: universalidade, integralidade, equidade e igualdade. Paula, por que tem um asteriscozinho na equidade? Porque esse princípio, ele veio surgir no ABC do SUS. Ele não está na letra da lei. Quando você fala em Constituição Federal, não existe lá falando do princípio equidade. Quando a gente fala da Lei 8080, ele não fala equidade. Então, ele é um princípio doutrinário do SUS, mas ele não está dentro da letra da lei, ele surgiu depois. E igualdade. Igualdade também é um princípio que nem todos os autores eles consideram. Porém, lembra lá do artigo 96 que ele diz acesso igualitário? Então, algumas bancas elas trazem como princípio igualdade. Por isso eu deixei aqui para vocês colocarem aí dentro do princípio doutrinário, certo? Já quando a gente fala em organização, vejam como são parecidos com as diretrizes: descentralização, hierarquização, regionalização e participação da comunidade. Vejam só, eu falei para vocês que diretriz implica numa ação, no modo de fazer, no como fazer. Organização também, já pelo nome termina com uma ação. Então, os princípios organizativos, eles terminam com essa palavra ação, olha: descentralização, hierarquização, regionalização, participação da comunidade, que implica numa ação, certo? Só tomem cuidado, porque às vezes as bancas trazem universalização como um princípio doutrinário, certo? Então, tem essa dica, mas tomem cuidado. Agora vamos falar de cada um desses princípios para vocês entenderem. Cada princípio, gente, tem a sua definição e tem as suas palavras-chave, aquelas palavras que a banca gosta de mudar lá na hora da prova. E aquelas palavras que você lendo, você vai saber: opa, eu estou falando do princípio tal. Então, eu vou sempre pontuar isso para você, tá? Quando a gente fala de universalidade, gente, universalidade é o acesso às ações e serviços de saúde deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, idade, raça, renda, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Ele está falando do acesso igualitário para todos. Vejam só, gente. A figurinha aqui mostra uma pessoa alta, uma pessoa gordinha, uma pessoa na cadeira de rodas. Tá faltando coisa aí, mas é uma figurinha que mostra a diversidade, certo? Então, independente de sexo, raça, idade, cor, essa pessoa ela vai ter acesso ao serviço de saúde. Então, quando a gente fala de universalidade, vocês vão gravar duas palavrinhas, tá? É todos, todas as pessoas. Se lá na prova disser assim, as pessoas hipertensas não terão acesso
ao sistema de saúde. Está errado, porque todas as pessoas terão acesso. E a segunda palavra que vocês vão marcar aí na caixinha de conhecimento de vocês é o acesso igualitário, gente. Acesso. Quando falar de acesso, a gente está falando de universalidade. A universalidade é o primeiro princípio do SUS. É como a pessoa vai chegar ao SUS. E ela tem que chegar, e todo mundo tem que chegar no SUS. Então, gente, antes a gente tinha um sistema excludente, que só tinha direito quem pagava. Agora a gente tem um sistema universal, que todo mundo tem direito a ele. Um caso bem recente que fala de universalidade é o quê? Foi bem debatido nas redes sociais o transplante que o nosso Faustão fez. Vocês lembram? Todo mundo começou a questionar. Poxa, mas ele tem muito dinheiro. Ele poderia pagar por esse transplante, mas ele fez por onde? Pelo SUS. Porque o SUS é para todos. Ricos, pobres, pretos, pardos, amarelos. Todos têm direito ao SUS. Ele é universal, tá? Todos têm direito de acessar esse sistema. Nosso próximo princípio é equidade. Eu falei para vocês, equidade não está na letra da lei. Então, a gente vai ter uma questãozinha aqui que foi bem peculiar, que fala de equidade e pergunta assim, qual é o princípio que não está na lei? E aí ele dá uns exemplos e a pessoa vai ter que marcar. E aí, dentro desses exemplos, tem lá um exemplo que se trata de equidade. Porém, você tem que lembrar que equidade não está na letra da lei. Então, se perguntar qual o princípio do SUS não está na letra da lei, é a equidade. Ela é um princípio do SUS que surgiu depois, surgiu no ABC do SUS. E a equidade, ela tem relação direta com a igualdade, mas ela não é igual à igualdade. Vejam só essa figurinha que eu trouxe para vocês. Essa é uma figurinha clássica, né? Vocês já devem ter visto ela por aí. Vejam só. Quando eu trabalho com igualdade, eu trabalho dando a mesma coisa para todo mundo. Olha só, aqui temos 3 pessoinhas querendo assistir um jogo de futebol. Só que é uma pessoa bem alta, uma criança um pouco mais baixa e uma criança na cadeira de rodas. E aí, se eu der 3 caixotes, vejam só como eu perpetuo a desigualdade. A pessoa que era alta já vai ficar mais alta e vai assistir o jogo sem problema. A criança que era baixinha conseguiu subir no caixote e tá ali assistindo o jogo ali de ponta de pé. E a criança que estava na cadeira de rodas não conseguiu nem sequer subir no caixote. Ela continua sem ver o jogo de futebol. Por quê? Porque eu dei a mesma coisa. Eu contribuí para a desigualdade a partir da igualdade. Eu dei o mesmo caixote, do mesmo tamanho para as 3 pessoas. Agora vejam como é a equidade. Olha só. A pessoa que já era alta não recebeu caixote nenhum. Por quê? Porque ele já estava vendo o jogo de futebol. A criancinha recebeu 2 caixotes, porque mesmo com um, ela ficava de ponta de pé. Era desconfortável, então ela recebeu 2. E a criancinha que estava na cadeira de rodas recebeu uma rampa para subir e poder assistir o jogo. E agora todas as 3 pessoas estão assistindo o jogo de futebol. Vejam só que, por meio das diferenças, dando exatamente o que cada um precisava, eu contribuí para os 3 serem iguais. Então, a equidade é isso. Eu vou fornecer mais para quem precisa de mais. E eu vou fornecer menos para quem precisa de menos. Para, assim, eu conseguir uma igualdade. Então, eles têm relação com igualdade e justiça. Para eu ser justa, eu tenho que fornecer mais para quem precisa de mais. E entendam, mais uma vez, equidade é diferente de igualdade, mas uma equidade proporciona uma igualdade. Ela não está no letra da lei, como eu já falei para vocês. Se trata de atender aos indivíduos de acordo com as suas necessidades, oferecendo mais a quem precisa de menos. Um exemplo muito clássico de equidade, gente, é o nosso sistema de classificação de risco. Como funcionava antigamente? Antigamente você ia para o posto de saúde, para o sistema de urgência e emergência, e você ficava esperando por ordem de chegada. Quem chegava primeiro era atendido. E aí imagina, chegou uma pessoa que está bem, que está precisando renovar receita, e chegou uma pessoa com sintoma de infarto.
Quem dessas pessoas precisaria ser atendido primeiro? Pela lógica, a pessoa que está infartando, ela precisa de mais cuidado, um cuidado mais rápido naquele momento. Então, veio o sistema de classificação de risco para dar mais para quem precisa de mais. Então, as pessoas que estão mais doentes, mais graves, vão receber uma atenção mais rápida. Esse é um sistema clássico de equidade. Eu participei de um projeto no Maranhão chamado Força Estadual de Saúde do Maranhão. E ele levava equipes de saúde para os municípios com menor índice de desenvolvimento humano. Era uma política de governo, principalmente voltada para a equidade, para fornecer mais para quem tinha menos. Tá? E o que é que isso visa? A equidade, ela visa diminuir as iniquidades. Iniquidades são as diferenças sociais, certo? Então, quando eu trabalho com equidade, fornecendo mais para quem tem menos, eu consigo diminuir as iniquidades e promover igualdade. Tá tudo dominado, pessoal? Estão entendendo direitinho? Se vocês tiverem dúvida, deixem aqui no comentário dessa aula. E, por fim, eu tenho que considerar que o direito de saúde, ele vai perpassar por diversas condições socioeconômicas. E que cada pessoa tem sua própria condição pessoal. Então, eu preciso trabalhar para atender todas essas diversidades. Agora, vamos falar do nosso princípio mais cobrado em provas, tá? É a integralidade. Quando a gente fala de integralidade, gente, a gente está falando que uma pessoa, ela é integral. Ela é um ser todo e indivisível. Eu não posso, gente, como profissional de saúde, chegar e atender somente uma parte dessa pessoa. Embora isso aconteça muito. Então, a gente não pode confundir o que acontece com o que deveria acontecer. Olha como o SUS é lindo. Ele diz que nós somos um ser integral, único, indivisível. Nós temos que trabalhar com aquela pessoa na promoção da saúde, na prevenção de doenças, no tratamento e na reabilitação. Então, ela perpassa por todos os níveis de complexidade. Vejam só o caso de um paciente que ele é hipertenso. Então, eu tenho um paciente que ele mora numa localidade de difícil acesso. Eu tenho um agente de saúde, esse agente de saúde faz a ponte, vai lá nessa comunidade para trazer essa pessoa que estava hipertensa para o posto de saúde. Para convidar essa pessoa a vir para o posto de saúde, facilitando o quê? O acesso dessa pessoa. E aí, quando essa pessoa chega lá no posto de saúde, eu vou verificar a pressão dela e já identifico que essa pessoa tem sinais de insuficiência cardíaca. Ele é um hipertenso que tem sinais de insuficiência cardíaca. Então, ele vai ser atendido no posto de saúde, mas ele também vai ser encaminhado para ser atendido na rede especializada, na atenção secundária. E aí eu vou trabalhar e vou pedir para o psicólogo que atende aqui a equipe multiprofissional e atender esse paciente, porque ele ficou muito preocupado com a saúde dele. Ele pensa o tempo todo que ele vai morrer, então ele está muito preocupado. Então, eu vou pedir para o psicólogo ir lá e atender ele. E também eu vou pedir para a nutricionista, porque ele está um pouco acima do peso e ele precisa controlar os fatores de risco. Então, a nutricionista vai lá e vai fazer o atendimento dele também, nutricional. Então, eu estou olhando para um problema de saúde, que ele chegou com hipertensão, mas eu estou vendo esse ser como um ser integral, certo? Então, integralidade é isso, eu olhar a pessoa como um todo, para todos os problemas que ela precisa e eu considerar que essa pessoa ela vai ter acesso a todos os níveis de complexidade do nosso sistema único de saúde. Ela pressupõe também a articulação com outras políticas para assegurar uma ação intersetorial entre as diferentes áreas que têm a referência com saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Então, gente, por exemplo, lá no programa que eu trabalhava, a gente ia e tinha muitas pessoas que viviam realmente abaixo da linha da pobreza, inclusive. E aí a gente trabalhava muito em conjunto com quem? Com assistência social. Por exemplo, a gente encontrava um idoso vivendo em condições precárias. Então, a gente encaminhava esse idoso para o CRAS, para que ele fizesse a sua consulta lá, identificasse que benefícios assistenciais ele estava podendo acessar. Então, isso é uma ação intersetorial, tanto saúde e assistência social. Outra ação intersetorial que a gente tem é o programa Saúde na Escola, né? Então, a gente ia trabalhar, a gente fazia treinamentos com os professores, com os alunos. Então, a gente trabalhava educação e saúde juntos. Então, é outro exemplo de ação intersetorial. Quando eu tenho esse tipo de ação, eu estou trabalhando com a integralidade.
Outra coisa importante, ela inclui o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais, causadoras das doenças e manejos das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade. Essa definição está dentro da nossa Política Nacional de Atenção Básica, que traz essa definição de integralidade. E a Constituição afirma que o atendimento integral deve priorizar as ações preventivas sem prejuízo às ações de assistência. Vocês lembram que eu trouxe o artigo 96 para vocês? E olha só, tenham cuidado com essa frase, porque lá na prova eles dizem assim, que vai priorizar o atendimento integral com prejuízo às ações de assistência. Ou então com detrimento dessas ações. Então, isso está errado. É prevenção, priorizar a prevenção sem detrimento, sem prejuízo às ações assistenciais. Certo? Gente, para a aula não ficar extensa, eu vou encerrar por aqui. A gente volta no próximo vídeo para falar dos princípios organizativos. Espero vocês. Lembrem-se, revisão é a chave para a sua aprovação.